a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Até aí, você pode sentar. Queridos, como são grandes os sofrimentos do nosso tempo, não é verdade? Talvez seu coração nessa semana se angustiou e se angustiou tremendamente quando você ouviu a notícia de que um bebê que poderia ter nascido, em que uma cesárea poderia ter sido feita e que poderia ter sido dada uma chance a ele de sobreviver, foi brutalmente assassinado, foi morto no ventre de uma menina de 11 anos, ao qual, aqui, os fatos parecem indicar, se relacionava com outro menino de 13 anos e gerou um bebê. E esse bebê, por uma canetada da justiça, aquilo que se chama de justiça hoje, nos nossos dias, foi morto, foi espedaçado no ventre daquela menina. Foi assassinado, literalmente. Não tem como nós ouvirmos notícia como essa e nós não nos chocarmos o nosso coração, nós não nos incomodarmos com isso, de vermos que vidas de pessoas têm sido tiradas de uma maneira sem dó nem piedade. Mas não é apenas isso que choca no nosso coração quando nós pensamos nesse mundo, não é apenas aborto que traz tristeza a nós, que traz sofrimento a nós. Nós temos crises políticas, nós temos hospitais lotados, basta você hoje ir em um hospital público e você verá isso. Nós temos ideologia de gênero sendo ensinada nas escolas, coisas que tentam confundir a mente dos nossos jovens. Nós temos, como temos visto nos Salmos de Romagem, e continuaremos a ver hoje à noite, perseguições que assolam o povo de Deus. Nós temos violências sendo cometidas à torta e à direita no nosso país. Em qualquer esquina nós encontramos atos de violência hoje em dia. Nós temos escândalos, às vezes, até mesmo no meio do povo de Deus. Nós temos impunidade, assassinatos que são cometidos e esses assassinos não são presos, homens que roubam a nação e querem se candidatar ainda hoje, e pessoas batem palmas para esses homens. No meio de tanta impunidade, as pessoas veem como algo sendo bom. Coisas como essas e tantas outras coisas terríveis estão presentes em nossos dias, irmãos. Quando nós pensamos no nosso mundo, nós nos deparamos com situações assim, com coisas horrendas, e não há como nós não pararmos para pensar diante disso, em como são grandes os sofrimentos que nós enfrentamos nessa terra, não é verdade? Nós temos enfermidades sérias a enfrentar, nós temos às vezes crises dentro da nossa casa, por causa do nosso coração enganoso. As mazelas do nosso coração às vezes minam o nosso casamento, trazem problemas ao nosso casamento. Isso eu estou falando do meio do povo de Deus. E toda sorte de mazelas que esse mundo nos traz. Todas elas acontecem em decorrência do pecado. É por conta do nosso pecado que nós sofremos. Não apenas a gente, mas até mesmo a natureza sofre. Você deve se deparar com isso quando às vezes você vem aqui na igreja e você encontra animais, cachorros, gatos, com feridas abertas, expostas, não é verdade? Alguns já mancando, alguns já prestes a morrer. Você vê isso aqui na nossa rua. Você olha animaizinhos sofrendo. Horrores. E tudo isso por causa do quê? Por causa do nosso pecado. Talvez você pense tudo isso e você diga, pastor, não há esperança. Quando eu paro para pensar, pastor, de fato, no mundo em que eu vivo, como é que eu posso ter esperança? Talvez você esteja numa crise tão grande na sua vida que você até mesmo já veio dizendo hoje isso para você. Não há esperança para mim, pastor, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais viver nesse mundo, eu não suporto mais o sofrimento que eu estou enfrentando. As pessoas me veem na igreja, pastor, mas elas só estão vendo o meu rosto.
o meu sorriso, mas elas não sabem o que está acontecendo comigo, o sofrimento que eu estou passando dentro de casa, na minha vida, as dores internas e externas que eu tenho sofrido. Queridos, nesse mundo tão terrível, será que é possível nós termos esperança no meio de tanto sofrimento? Será que é possível nós conseguirmos obter esperança no meio de um mundo tão terrível? É isso que eu queria pensar com você hoje, à luz desse texto. É isso que nós vamos meditar e ouvirmos a voz do Senhor sobre esse tema, esperança em meio ao sofrimento. Deus quer nos ensinar hoje sobre esse tema. Como é que nós podemos ter, irmãos, esperança em meio a tanto sofrimento dessa terra? Ora, nós podemos ter esperança em meio ao sofrimento dessa terra, sabendo que a glória de Deus excede todo sofrimento. É isso que Paulo nos mostra no versículo 18, quando ele vai dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O sofrimento dessa vida, irmãos, é inevitável. Não acredite na teologia da prosperidade que diz que se você anda com Deus, você não vai sofrer. Não acredite nessa besteira que diz que Deus te fez para ser cabeça e não cauda, que Deus quer te exaltar e te levar a um mundo nessa terra perfeito, onde você vai andar de Ferrari, morar em uma mansão, onde você não vai mais adoecer, onde sua família vai ser perfeita, onde nada de ruim vai assolar o seu coração se você obedecer a Deus. Não acredite nessas mentiras, porque o próprio Senhor Jesus disse a mim e a você: essas coisas vos digo, vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos ensinou que nós iremos passar por aflições. Jesus nos ensinou que nós iremos sofrer nesse mundo, mas que nós devemos ter paz nele e que nós devemos ter bom ânimo. Agora veja, a paz em Deus e o bom ânimo que nós temos não exclui o sofrimento que nós enfrentaremos nessa vida. E o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem disso. Quem escreveu esse texto que nós estamos meditando hoje, o livro de Romanos, foi o apóstolo Paulo. Nós sabemos muito bem. E Paulo sabia, de fato, na sua pele, na sua carne, o que é sofrer. Ele sabia que esse mundo traz dificuldades, traz aflições para o povo de Deus, porque ele próprio era alguém experimentado nas aflições. Por várias vezes, o apóstolo Paulo sofreu com os horrores da perseguição. Quem está falando esse texto para mim e para você, não é alguém que não sabe o que é sofrimento, mas é alguém que foi apedrejado e quase morre. Você imagina o sofrimento desse tamanho? Pessoas lançarem pedras em você e irem-se embora achando que você estava morto, dando você como um morto. É esse homem que está escrevendo esse texto. Alguém que foi chicoteado, alguém que foi preso, alguém que foi zombado, alguém de quem as pessoas falavam mal por toda parte. É esse homem que sofreu tremendamente, que está falando para mim e para você esse texto. E ele não fica se lamentando. Você viu isso no texto? Ele não fica murmurando. Ele não fica dizendo que não vale a pena ser crente. Ele não fica olhando dizendo: eu não tenho mais esperança, não tem esperança para mim, não. Ele é alguém que não perde a esperança. Ele é alguém que olha para as tribulações, para as coisas difíceis desse mundo, e ele não perde a esperança. Antes ele vai dizer que ele tem por certo. Veja, quando Paulo diz: eu tenho por certo, porque para mim tenho por certo, ele está dizendo: eu tenho certeza. Eu não acho isso, eu não imagino isso. Eu tenho certeza de que as aflições que nós enfrentamos nessa terra não podem ser comparadas com a glória que está por vir. Você consegue compreender que a razão de Paulo não estava em coisas do aqui e do agora? A razão da esperança dele não se encontrava nos bens que ele poderia possuir, não se encontrava no hospital melhor que ele poderia ter, não se encontrava em eleger um novo presidente, para que aí ele pudesse ter um tempo de paz, um tempo de esperança. Veja, não era isso. A razão da esperança de Paulo não se encontrava no aqui e no agora. A razão da esperança de Paulo se encontrava no futuro. Veja, é isso que ele está nos falando. É uma glória que há de ser revelada. A razão de Paulo está no futuro. A razão de Paulo, irmãos,
está no dia da volta de Cristo. Essa é a razão da sua esperança. Ele espera, ele confia, ele descansa em uma glória que há de ser revelada no povo de Deus. E quando é que essa glória há de ser revelada no povo de Deus? No dia da volta de Cristo. Por isso, nós colocarmos numa balança, aquelas balanças antigas que nós vemos ainda no mercado às vezes, que tem 2 pratos, um do lado e do outro, onde você coloca um peso do lado e outro peso do outro, e quando esse peso se iguala, nós entendemos ali que tem 1 quilo. Se tem 1 quilo do lado e está igual, ela fica igual, tem 1 quilo do outro também. Se nós colocarmos nessa balança, irmãos, o nosso sofrimento, todo ele, tudo aquilo que nós sofremos nessa vida, de um lado de um prato da balança, e se nós colocarmos do outro prato da balança, o dia da volta de Cristo, e a glória que há de ser revelada em nós, nós veremos que o nosso sofrimento não tem comparação nenhuma com o dia da glória de Cristo. Esse dia da volta de Cristo, o dia em que Cristo revelará a sua glória no seu povo, sobrepuja, passa por cima de todo o sofrimento que nós carregamos aqui nessa terra. É por isso, irmãos, que nós podemos ter expectativa quanto ao nosso futuro. Nós podemos fazer planos, nós podemos desejar até mesmo construir algumas coisas nessa terra, realizar alguns sonhos, mas veja, a nossa esperança nunca pode estar nessas coisas. A nossa esperança nunca deve estar nesse mundo caído. A nossa esperança sempre deve estar no Senhor. Nós precisamos ter em mente que os nossos planos podem ser frustrados nessa terra, que até mesmo o sofrimento pode chegar, porque nós vivemos num mundo caído. Você pode planejar tudo, você pode passar numa seleção de emprego, você pode ter um emprego dos seus sonhos, construir tudo aquilo que você almejou, mas uma doença pode chegar e fazer todos os seus planos ruírem, irem por água abaixo. Se sua esperança está em Cristo, se você aguarda que Cristo volte, se você aguarda ver a glória do Cordeiro e essa glória sendo revelada no seu povo, você não irá ficar desesperado, você não irá ficar sem esperança, porque sua esperança não se encontra em nada dessa terra, mas sim no Senhor. Com isso em mente, nós necessitamos nos lembrar, irmãos, de que não há nada nesse mundo que possa ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Veja que maravilha. Paulo fala, a glória que há de ser revelada. Ele poderia parar por aí. Mas ele fala, a glória que há de ser revelada em nós. Porque, irmãos, no dia da volta de Cristo, nós não apenas veremos a glória de Deus, nós não apenas veremos a majestade do Cordeiro, a glória do Cordeiro, e ficaremos chocados com isso. Veja, Deus também revelará a sua glória em nós. O que é isso? É o Senhor tirar esse corpo que nós temos, caído, esse corpo que apodrece, esse corpo que tem capacidade de pecar contra Ele, em palavras, em atos, em pensamentos. É o Senhor tirar esse corpo e o Senhor nos dá um corpo glorificado, um corpo que Ele chama de corpo espiritual. É o Senhor transformar o nosso corpo, essa carne caída, em uma carne que agora não mais adoece, não mais sente dor e principalmente não mais peca. Veja, o Senhor há de nos transformar de uma maneira tal que nós desejaremos a Deus acima de todas as coisas por toda a eternidade. O Senhor há de nos dar um coração onde nós amaremos ao Senhor acima de tudo e por todo o tempo. O Senhor há de fazer de nós não um povo mais que anda manco, mas sim um povo que anda firme, completamente inabalável e sempre abundante, de uma maneira perfeita. É isso que Paulo está falando. Veja, a glória de Deus há de ser revelada em nós quem, irmãos? Na sua igreja. É nisso que nós esperamos, ainda que isso ande na contramão do mundo, porque o que o mundo nos ensina é o carpe diem, que significa aproveite seu dia. É isso que o mundo fala e que tenta impregnar na nossa cabeça, é dizer, aproveita a tua vida, faz o que tu quer.
Aproveita os prazeres dessa terra. Tu vai morrer cedo. A vida é curta, a vida é passageira, então aproveita, se entrega às tuas paixões. Porque o mundo só espera para esse mundo. Porque o mundo não tem esperança. Porque o mundo tenta suprir todo o seu desejo nesse mundo. E ele nunca consegue. Porque é impossível, irmãos, de que nosso coração seja suprido que não em Deus. A não ser no Senhor, não há nada que supra o nosso coração, não há nada que nos traga esperança. Nós somos um povo diferente, irmãos. Porque nós não vivemos para 100 anos. Nós não vivemos almejando viver apenas 100 anos. E morrer olhando para trás dizendo, eu fiz tudo o que eu desejava, porque isso seria pior desastre para a nossa vida como povo de Deus. Paulo fala sobre isso. Paulo diz, se não há ressurreição dos mortos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Nós temos esperança no meio da angústia, porque nós sabemos, irmãos, que a nossa vida não acaba aqui. Porque nós sabemos que um dia Cristo vai voltar, vai nos dar um corpo novo, vai revelar sua glória em nós e nos levará para uma vida de adoração perfeita. Isso é esperança, até mesmo para a luta contra os nossos próprios pecados. Porque se você ama o Senhor, você sabe que a pior angústia que o crente pode passar nessa terra não é ficar doente, não é perder um ente querido. A maior angústia que nós carregamos nessa terra é o peso dos nossos pecados. Porque quando nós pecamos contra o Senhor, nós entristecemos aquele que é o amado da nossa alma. Nós desagradamos aquele que entregou o seu filho para morrer por nós. E essa angústia, irmãos, ela se arrasta por toda a nossa vida, porque a gente vai ver Romanos 7 de uma maneira muito clara. Nós lutamos para fazer o bem, mas nós fazemos o mal. Nós lutamos para fazer o bem, mas nós fazemos o mal. Nós lutamos para fazer o bem e nós fazemos o mal. E o senso que nós temos é, miserável homem que sou, não é assim que nós vivemos. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu não aguento mais pecar, eu não aguento mais errar contra o Senhor, eu não aguento mais ser quem eu sou. A vontade que nós temos é de sair do nosso corpo. É de abandonar o nosso corpo, é assim que o crente se sente. Eu não aguento mais ver nesse corpo caído, eu não aguento mais entristecer a Deus, eu não aguento mais fazer maldade com a minha mão. Mas, irmãos, a esperança do Senhor supre isso, porque um dia esse corpo vai ser transformado. Em vez de vergonha, como aquelas que nós trazemos a Deus quando pecamos contra o Senhor, nós revelaremos plenamente a glória de Deus. Nós caminhamos para um momento em que nós nunca mais pecaremos contra o Senhor, irmãos. Porque a glória de Deus há de ser revelada em nós. É por isso que Paulo vai dizer, porque para mim eu tenho por certo de que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Políticos corruptos não estarão mais no poder. Abortos não mais acontecerão. A morte não mais existirá. Lágrima nenhuma mais há de cair dos nossos olhos. Injustiça alguma será mais praticada. Nós estaremos com o Senhor e usufruiremos da sua presença para todo o sempre. É por isso que nós podemos ter esperança no meio da angústia, porque nós elevamos nossos olhos desse mundo caído, como alguém que está prestes a se afogar, e nós conseguimos ver que muito lá em cima há um céu, há um sol que brilha, há uma luz que há de raiar no meio da escuridão. Mas nós também podemos ter esperança no meio da angústia, irmãos. Se nós aprendermos com a criação a termos esperança no meio da angústia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta
angústias até agora. Aqui o apóstolo Paulo faz uso da personificação. Ele atribui sentimento a seres inanimados, a seres irracionais. Calvino, ao comentar esse texto, ele vai dizer o seguinte: não há elemento algum, em parte alguma do mundo, que, despertado pelo conhecimento da sua presente miséria, não se concentre na esperança da ressurreição. O reformador diz ainda que todas as criaturas labutam, no entanto, são mantidas pela esperança. Destes fatos também percebemos quão imenso é o valor da glória eterna, a qual é capaz de excitar e levar todas as coisas a desejá-la. Ou seja, a criação anseia para que os filhos de Deus sejam manifestados. Até os seres inanimados, até o mar, até as plantas, até as árvores, até as pedras, tudo que existe anseia para que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, a criação anseia, irmãos, para que nós sejamos feitos semelhantes a Deus. É isso que está dizendo aqui. Os filhos de Deus serem revelados. É nós agora sermos feitos semelhantes a Deus. No mundo, nós estamos caminhando para sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Mas quando Cristo voltar, ficará claro quem são os filhos de Deus. O Senhor punirá os ímpios, o Senhor condenará os ímpios, o Senhor os lançará ao inferno. Mas nós seremos manifestos como filhos de Deus, como povo do Senhor. Toda a criação verá isso. Esses são aqueles que amaram ao Senhor. Esses são aqueles que são refeitos agora, transformados perfeitamente à imagem de Cristo. Aqui nós podemos pensar, então, quando nós pensamos na criação, como uma mulher que está sofrendo dores de parto para ter uma criança. Uma mulher que sofre dores de parto, irmãos, é uma mulher que está sofrendo dores horrendas. Dores que, de fato, levam ela a se contorcer, a gritar, a gemer de dor. Veja, é essa figura da criação. A criação está sofrendo, mas sofrendo com uma expectativa, sofrendo com uma esperança. Um dia esse filho vai nascer. A mulher sofre com essa esperança. Eu estou sofrendo a dor de parto, mas esse bebê já nasce. Daqui a pouco eu vejo o seu rosto. E a mulher que já passou por isso sabe que na hora que o bebê nasce, que o médico coloca ele nos seus braços, ela esquece completamente toda aquela dor, todo aquele sofrimento, parece que tudo ficou para trás. Ela só se concentra no seu filho. Veja, assim é a criação. Ela está sofrendo, ela está se contorcendo, ansiando que um dia Cristo vai voltar e os filhos de Deus serão manifestados. Sujeita à vaidade. Ou seja, são criaturas sujeitas à corrupção. Como William Hendrickson bem vai dizer, a expressão sujeita à vaidade indica que desde a queda do homem, as potencialidades da natureza estão tolhidas, restritas e confinadas. Veja, a criação sofre porque ela está sujeita à vaidade desde que nós caímos. Deus amaldiçoou a terra, não foi? Deus fez ela dar cardos e abrolhos, dificultar o trabalho do homem. Sujeitou ela à vaidade. Mas ela está na expectativa, irmãos. Ela está na expectativa de que os filhos de Deus serão revelados. A criação sofre por causa da gente. E ela anseia que os filhos de Deus sejam revelados. No versículo 21, Paulo vai dizer que a criação possui a esperança de ser redimida do cativeiro da corrupção. No versículo 22, ele vai dizer que a criação geme e suporta angústias até agora. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13, vai falar de um novo céu e de uma nova terra. Apocalipse 21, 1 a 5 também fala disso. Por quê? Porque no ar da volta de Cristo, não só o povo de Deus será redimido, mas a criação também será redimida. E é nisso que ela espera. Como nós muitas vezes temos a visão errada da escatologia. Como nós muitas vezes temos a visão errada do céu. Talvez quando você pense em céu, você pense em um local com nuvens, onde você vai andar pelas nuvens, onde vai ter lá os anjinhos voando, e é tudo diferente, é completamente diferente de tudo aquilo que você viu. Mas quando nós entendemos, irmãos, a palavra de Deus, nós entendemos que o céu é aqui. O céu é a terra restaurada. O céu é Cristo voltando para reinar sobre essa terra e sobre todo o universo a partir daqui.
O céu nós vemos tudo o que foi sujeitado à corrupção, tudo o que foi sujeitado ali a sofrer, sendo restaurado pelo Senhor. É por isso que você vai ver Apocalipse falando de uma Jerusalém que desce do céu. É por isso que você vai ver Isaías dizendo que o lobo vai habitar com o cordeiro, que a criança vai colocar a mão na toca da serpente. São figuras que nos mostram o céu onde será essa terra restaurada. E por que é importante que nós entendamos isso, irmãos? Porque isso nos livrará de sermos gnósticos, de sermos pessoas que dizem que o que importa é a alma e o que não importa é o corpo. Quantos crentes hoje têm vivido assim? Não, o que importa, pastor, é cuidar da minha alma, não importa cuidar do meu corpo. O que importa, pastor, é cuidar da minha alma, não importa cuidar da criação. Queridos, Deus nos fez sendo corpo e alma, e quando Ele voltar, Ele não vai nos fazer apenas ser alma, Ele vai dar um corpo glorificado. Jesus é a primícia daqueles que dormem. É por isso que quando Cristo ressuscita, nós temos Tomé dizendo, eu só acredito se eu colocar a mão, se eu ver. E Jesus vai lá e mostra as feridas dele. Veja, Jesus tinha um corpo, o corpo agora glorificado. Deus o transformou, o corpo de Cristo foi transformado, ele não morre mais. É um corpo glorificado, é primeiro daqueles que dormem, porque Deus criou tudo, e Deus ele não vai perder nada para Satanás. Você consegue entender isso? Satanás quis destruir o povo de Deus, destruir a criação de Deus, mas Deus não perde nada para o maligno. Deus há de restaurar todas as coisas no dia da volta do seu Filho. E Ele nos dá a criação com essa expectativa para nos ensinar, porque esses seres que não são racionais conseguem esperar em Deus, conseguem desejar a volta de Cristo e descansar, esperando o dia da volta de Cristo. Se esses seres conseguem, irmãos, como é que nós, que somos racionais, que somos os únicos criados, à imagem e à semelhança de Deus, não conseguimos esperar, não conseguimos ter expectativa, não conseguimos ter esperança para o dia da volta de Cristo? Paulo está nos ensinando isso. Olhem para a criação, vejam como ela tem esperança e aprendam a ter esperança também. Vejam como elas almejam o dia da revelação do Filho de Deus e aprenda a almejar isso também. Aprenda a desejar o dia da volta de Cristo. Aprenda a desejar o dia da redenção, como sendo a única esperança que você tem. A nossa única esperança é Cristo, irmãos. E quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos, de fato, escrutinar o nosso coração, tirar as cortinas, abrir as portas, levantar o tapete, olhar embaixo dos móveis do nosso coração, à procura de desejo pela volta de Cristo, à procura de esperança pela volta de Cristo. Algo que não era nem para ser procurado, algo que era para transbordar em nosso coração. Muitas vezes hoje nós precisamos procurar. Porque, queridos, quanto nós temos abandonado o desejo pela volta de Cristo? Na semana que se passou, uma semana hoje começa. Quantas vezes você se pegou pensando ardentemente na volta de Cristo? Você consegue lembrar? Ó Senhor, como eu queria que o Senhor voltasse hoje. Você passou por dificuldades na semana passada. Quantas vezes você tirou os olhos das dificuldades e você levou os olhos dizendo, um dia essas dificuldades não mais acontecerão, porque um dia Cristo há de voltar. Na tribulação tão difícil que você tem passado, qual o tamanho dela? E qual o tamanho do desejo e da esperança pela volta de Cristo em seu coração? Queridos, nós vemos hoje tantos crentes fracos, nós vemos hoje tantos crentes desesperados e sem saber o que fazer nessa terra, porque o que nós temos visto são crentes que não desejam a volta de Cristo, que não esperam em Cristo, que não anseiam a Cristo, mas sim as coisas desse mundo. Ora, se a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a nossa alma, a esperança da volta de Cristo deve lançar fora de nós toda ansiedade, todo medo, toda falta de segurança.
Porque o que nós temos é um Deus que não é homem para mentir. O que nós temos é um Deus que cumpriu todas as suas promessas. O que nós temos é um Deus que cumprirá a sua promessa, que irá voltar. E nenhum sofrimento desse mundo se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos elevar os nossos olhos para os montes. Nós precisamos, irmãos, cultivar no nosso coração o senso de que nossa terra não é aqui como ela está, mas é uma terra restaurada. Cultivar no nosso coração a esperança de que um dia Cristo há de voltar. Não se choque com o que eu vou falar. Mas o jumentinho, o burrinho, ele anseia pela revelação dos filhos de Deus. Somos muito mais inteligentes do que eles. Mas muitas vezes, nós temos nos feito mais tolos do que o burro. Porque nós não temos desejado o dia da volta de Cristo, como nós devemos desejar. Esse é o objeto da nossa esperança. E é por isso que Paulo fala, olhem para a criação. A criação deseja. Deseje também. Anseie também. Tenha também expectativa de que Cristo volte e os filhos dele sejam revelados. Mas a terceira e última lição que Paulo nos mostra sobre como nós precisamos ter, ou podemos ter esperança no meio da angústia, é aguardar pacientemente. E não somente ela, olha como é que é para ser, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente, assim como a criação sofre, nós também igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós gememos também, irmãos. Nós sofremos também, aguardando a nossa adoção. Mas pastor, já sou adotado. Você já é adotado, mas ainda não. É aquilo que na teologia nós temos de já, mas ainda não. Nós já fomos feitos filhos de Deus. Nós já fomos adotados por Cristo, mas veja, ainda não completamente. Porque isso acontecerá completamente no dia da volta de quem? De Cristo. Nós aguardamos a nossa adoção, nós esperamos isso se concretizar plenamente. Nós já somos salvos, mas ainda não. Por quê? Porque Cristo ainda não voltou. Há um tempo, então, para que nós aguardemos. Há um tempo, irmãos, onde nós vamos sofrer. Paulo fala disso, nós somos salvos, mas nós somos salvos na esperança. É uma esperança que nós temos. Cristo, ele veio, ele morreu pelo seu povo, ele não morreu em vão, mas ele ainda não levou a igreja para si. Ele nos salvou na esperança. Ou seja, ele nos mandou crer, ele nos mandou confiar nele, com a certeza de que ele irá completar a sua obra. É por isso que Paulo vai dizer, a esperança que se vê não é o quê? Não é esperança. Queridos, no céu nós não teremos esperança. Nós não esperaremos em Cristo no céu, porque nós já veremos a Cristo. Nós já estaremos com Cristo. Nós já estaremos no novo céu e nova terra onde habita a justiça. Nós já veremos a criação redimida. Não há mais esperança para a gente. Nós já vemos. É concretizado. Mas agora, nós ainda não vemos. Nós confiamos na sua promessa. Na promessa de que Ele irá voltar. E nós esperamos na sua volta. Sim, nós podemos experimentar a salvação desde agora. Afinal, nós cremos em Cristo. Nós sabemos que nós temos perdão dos nossos pecados. Veja, nós temos isso aqui agora que nós estamos fazendo, irmãos. Juntos como povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo sobre o Senhor, usufruindo da comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, pedaço do céu. É isso que nós temos aqui, pedaço do céu. É antegozo. É o gostinho que Deus está dando para a gente. No céu vai ser assim, só que muito melhor.
Estou te dando aqui para tu experimentar só um pedacinho da torta como a mãe faz, não é? Ó, filho, prova aqui para ver se é bom. Mas eu quero mais. Não, espera. No jantar você come. Mas mãe, eu quero mais, eu desejo mais. Espera, vai chegar a hora. É isso que Deus faz com a gente. Por isso que Paulo vai dizer no último versículo, nós então pacientemente aguardamos, se nós esperamos aquilo que nós não vemos, nós devemos aguardar pacientemente. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós não podemos olhar para o sofrimento aqui do agora e perder a esperança. Nós não podemos olhar para as coisas que acontecem e dizemos, não tem mais esperança. Cadê Deus? Por que Deus não intervém? Ou viver com medo, ou viver como um povo sem esperança nenhuma. Não, nós aguardamos pacientemente. Não tem pessoas que estão enfermas e que a gente diz assim, Deus, por que o Senhor não leva? Já passou por isso? Senhor, esse irmão é crente, Senhor. Está doido para ir para o céu. Está doente, está sofrendo, está esperando o Senhor vir. Por que o Senhor não leva logo? Porque nós somos impacientes. Nós somos impacientes. Deus está dizendo, olha, no meio do teu sofrimento todo, enquanto tu estiver vivo, enquanto tu respirar, aguarda pacientemente. Seja paciente. Essa é a razão, irmãos, porque no meio do sofrimento, a gente não tira a nossa vida. Olha, toma uma injeção, toma remédio, se mata, bota um fim no teu sofrimento. Não, essa não é a razão. A gente não faz isso. A razão verdadeira é, eu aguardo pacientemente, mesmo no meio do sofrimento. Deus me manda ter paciência. Se Ele não me levou ainda, se Ele não voltou ainda, é porque não se cumpriu o tempo. Ele quer que eu seja paciente. Queridos, nós teremos que aguardar pacientemente uma vida inteira de pecado. Se você viver 100 anos, você vai pecar durante 100 anos. Você vai detestar a você mesmo quando você erra. Você vai ficar com raiva de você mesmo quando você erra. Você vai ficar triste com você mesmo quando você erra. Por 100 anos. Mas você vai ter que aguardar pacientemente. Sendo consolado pelo Senhor, sendo fortalecido pelo Senhor, sendo alegrado pelo Senhor, sendo amparado pelo Senhor e sendo santificado pelo Senhor. Porque não é porque nós pecaremos durante 100 anos que nós iremos cada dia pecar mais. A ideia é que nós pequemos menos. Mas o pecado ainda vai nos acompanhar. Só que há algo que vai acontecer com a gente, irmãos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós enxergamos o nosso pecado e mais nós temos nojo do nosso pecado. É menos. Só que agora eu vejo meu pecado com mais profundidade. Isso me traz mais dor. Mas o Senhor me diz, seja paciente. Porque um dia você vai ter um corpo novo. Mas pastor, o meu sofrimento físico é grande. É uma doença que eu tenho, que eu carrego há tantos anos. Por que Deus não dá um fim ao sofrimento? Porque Deus está dizendo para você, seja paciente. Aguarde pacientemente. Queridos, os ímpios tentam frustrar a nossa esperança e a nossa paciência, dizendo, fazem 2000 anos que Cristo morreu e Ele não voltou até agora. Ele é mentiroso, Ele não voltará. E Jesus vira para mim, para você, e vai dizer, na sua palavra, que um dia para Ele é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Nós precisamos ser pacientes, descansando no tempo daquele que é atemporal. Descansando em um Deus, que é o alfa e o ômega, que é o princípio e o fim, que está acima do tempo que nós vivemos. José precisou ser paciente, sofrendo por tantos anos no Egito. Mas Deus continuou a cuidar dele. Assim como Deus há de continuar a cuidar de todos nós. Portanto, queridos, se nós olhamos a mensagem da palavra de Deus, nós precisamos sempre viver em busca de uma certeza de que nenhum sofrimento que nós passamos nesse mundo pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Nas noites sombrias da sua vida, nas noites escuras da sua alma, pregue ao seu coração. Pregue ao seu coração e diga a você mesmo, o sofrimento que eu passo
não pode se comparar com a glória que há de ser revelada no povo de Deus. Quer adoeçamos, quer passamos por desastres, quer nós percamos alguns dos nossos entes queridos, aquele que nós mais amamos. Nada disso se compara com a glória. Porque as lágrimas que nós choramos hoje não serão enxugadas pelo pastor da igreja. Não serão enxugadas pela sua esposa, pelo seu marido. Não serão enxugadas pelo seu irmão. As lágrimas que nós choramos agora, elas serão enxugadas pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Nós seremos abraçados por Ele e levados para o seu reino de glória para todo sempre. Portanto, não espere nesse mundo como ele está. Vive esperançoso pela glória que é de ser revelada a nós. E se a criação tem esperança, queridos, olhemos para ela para que nós possamos aprender com essa criação. No dia de angústia da sua alma, no dia de tristeza profunda, aquele dia que nem você está se entendendo mais, que você luta tanto com o seu coração e você não consegue vencer esse coração. Pega teu carro, pega tua moto, pega tua bicicleta, pega o Expresso Canelinha, vai para a praia. Senta na praia, mas não é para ficar meditando de olho fechado, não. Olha para a criação. Olha para a grandeza dela. Pensa nos peixes que tem ali, no polvo que tem ali, na conchinha mais minúscula que tem ali, no grão de areia menorzinho que existe. E se lembra que essa criação que Deus fez está esperando em Deus. E pega teu coração e diz para você mesmo: se o grão de areia espera no Senhor, eu devo esperar muito mais. Lugar para a gente estar quando a gente está triste não é no nosso quarto, escuro e trancado, ouvindo nosso coração enganoso. Lugar para a gente estar quando a gente está triste é contemplando a criação e pregando a palavra de Deus ao nosso coração. Porque se eles têm esperança, nós devemos ter muito mais. Por fim, eu quero encorajar você que está passando por um longo período de tribulação. Eu quero dizer que você deve seguir pacientemente esperando naquilo que você não vê. Meu irmão, minha irmã, talvez a sua tribulação seja algo que você já procurou sair em todos os lugares e você não encontrou. Todos os meios para resolver e você não encontrou. Talvez você é como uma mulher do fluxo de sangue, que já tinha procurado todos os médicos e que já sofria por anos com esse fluxo de sangue e não tinha solução para o seu problema. Mas ela foi até Cristo, ela tocou nas suas vestes. E ali ela foi curada. Se essa é a sua situação, uma tribulação de longo período, que você não sabe mais o que fazer, eleva teus olhos para o Senhor. Fixa teus olhos nele. Ora ao Senhor. E pede: me ajuda a suportar pacientemente, Senhor. Me ajuda a suportar pacientemente. Até o dia da tua volta. Até o dia da minha morte. Me ajuda a suportar pacientemente. Porque não há, irmãos, ao longo da história, um homem sequer que tenha confiado em Cristo e tenha ficado decepcionado. Guarde isso. Não há um